Ô, salve, mano. Tamo aqui no podcast, né, mano? Você tem como falar um pouco sobre o que é contratualismo? Porque foi mó cota que eu não entro nas aulas, não tô sabendo de nada. Ah, cara, é aquele negócio que o professor explicou na aula de filosofia, né? O contratualismo é uma família de teorias políticas que envolvem o Estado como principal meio, né? Alguns filósofos contratualistas trabalham em meio a isso e vão moldando uma forma de Estado. Tem aquele filósofo, né, que é um dos que a gente trabalhou, Thomas Hobbes. Ele foi um teórico político, filósofo inglês, autor do livro Leviatã do Cidadão, no qual ele discorre a teoria contratualista do Leviatã. O Estado é um monstro criado pelo próprio homem, para a proteção dos mais fracos e controle dos mais revoltados. Não, mas qual que é a lógica dele criar um Leviatã? Ele acha que o ser humano não consegue sobreviver sem a existência de um Estado? Ah, mano, é aquela coisa, tá ligado? Em estado de natureza, pro Thomas Hobbes, o ser humano é egoísta, um cara mau, cruel, que vive na guerra, tá ligado? Então ele precisa ser controlado. Pra ele, o ser humano em estado de natureza é igual a todos os outros, e isso gera um conflito. Então o Hobbes acabou defendendo um sistema de Estado mais autoritário e absolutista, dando como foco de atenção o Estado sendo uma força de obediência mesmo. Daí vem aquela frase, né? O homem é lobo do próprio homem. Ah, Caio, você falou que eu não tava sabendo de nada, mas eu vi que você anda postando várias coisas do Karl Marx. Você virou fã dele, cara? O que aconteceu? Nossa, mano, eu sou fã dele mesmo. Ele é um puta filósofo revolucionário. Ele nasceu faz uns 150 anos, 200 aí, lá na Prússia. Ah, é? E onde é que é a tal da Prússia? Vou saber lá que diabo é Prússia. Mas piadas à parte, eu vou dar introdução sobre o que ele pregava. No caso era a luta de classes, que era uma guerra social entre os burgueses e a classe do proletariado. Vendo toda essa tensão na teoria dele de luta de classes, ele faz diversas e árduas críticas ao capitalismo, vendo a principal dela, que é a que o capitalismo aliena politicamente as pessoas, desde os dominados até os dominadores, de uma maneira que ele vai se autodestruir de tão corrupto que ele é. Para ele, o Estado moderno era praticamente uma piada, nada mais do que um instrumento de opressão usado pelos burgueses. Daí que veio a frase dele: o governo do Estado moderno não é senão um comitê para gerir negócios comuns de toda a classe da burguesia, nada mais do que uma ferramenta do capitalismo. Para ele, o modelo ideal do Estado seria um Estado onde os indivíduos tomassem as rédeas do próprio poder. Assim, dessa maneira, ele tinha em mente que as pessoas controlariam as próprias vidas, assim, fugindo da opressão que o Estado exerce. Você falando isso, cara, acabou me lembrando de um outro contratualista. Fala aí, lembrou quem então? Você me lembrou o Rousseau. O Rousseau, ele acreditava que o estado de natureza, o ser humano, ele vivia como um bom selvagem, feliz, livre e sozinho, mas acabou sendo corrompido pela sociedade. E, né, com isso acabou gerando o Estado e as empresas privadas. O Rousseau é um desses que foge da ideia de um Estado opressor mais ditatorial como o do Hobbes, absolutista como o do Hobbes, e procura uma vontade geral, uma democracia. O povo, por meio de votação, iria decidir o bem para o futuro. E ele é totalmente contra a ideia de uma instituição privada, já que em estado de bom selvagem não existia a ideia de propriedade privada e ninguém seria dono de nenhuma terra por lei. O Rousseau é conhecido por uma das frases mais impactantes assim entre os contratualistas. O homem, ele nasce bom, mas é corrompido pela sociedade.
Pô, pode crer, da hora, mas não tá faltando um carinha aí, não? Até tá, mas eu acho que você não vai gostar dele. Você tá muito na onda do Karl Marx. Não, esse aí eu conheço, né? Eu não gostaria de falar dele, não gosto muito dele, mas não existe conclusão sem desenvolvimento. Então conclui aí, ô filha da... Tava xingando você não, mano. Foi o cachorro que derrubou café aí no meu colo. Ô louco, quanta baixaria, hein, amigão? Mas enfim, mano, vamos falar dele, o tal John Locke. Pá, não sei se você manja, tá ligado? Ele que é ele foi considerado pai do liberalismo. O cara, ele era meio contrário ao Hobbes, mas ele tinha as ideias também contratualistas. Ele já começa indo contrário ao Hobbes já na questão da natureza humana, onde ele acredita que o ser humano nasceu bom e que, numa citação mesmo dele, ele diz lá que o ser humano nasce como uma folha em branco. Ele acredita que haja lei no estado de natureza, que essa lei é a nossa racionalidade, saber o que é certo e o que é errado. E também ele acredita que, tipo, ainda no estado de natureza a gente tenha 3 direitos, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Além disso, né, o John Locke ele ainda acreditava que o Estado meio que só seria criado para servir a propriedade privada, mediar conflitos e garantir os 3 direitos naturais, que foram esses mesmos que você acabou de falar aí, Caio. E é por isso que eu odeio esse cara. Mas então, né, esse cara é meio tontão, mas enfim, é isso.